Oi, turma, do livro Alânia, com Áureo Gonçalves, no capítulo 7, apenas as sombras eram reais. Então, ontem a gente parou na parte onde o Anthony foi socorrido pela Janelle e o Otton, né, e levaram o Anthony para Alânia para ser tratado. Eu tive que parar o vídeo ontem porque tem aquelas ligações que a gente não sabe de onde que vem, né? E bem na hora que eu tava fazendo o vídeo, eu falei, desculpa, eu tava um pouco cansado, eu falei, eu não vou fazer novamente. Aí ficou meio cortado, né? Eu falei com vocês a respeito dessas mudanças que nós estamos tendo, que em vista do que a gente lê nas obras espíritas, a nossa ainda está atrasada, mas em vista do que nós já passamos, os nossos avanços estão sendo significativos, inclusive nessa parte de tecnologia. Então foi aí onde eu estava fazendo os comentários e fui cortada aqui por uma ligação, mas hoje eu coloquei no modo avião, ninguém vai interromper. Bora lá, continuar a leitura então desse capítulo 7. Otton refletiu sobre a quantidade de pessoas vivendo na face do planeta, completamente alheias à realidade espiritual da vida. Pensou naqueles que se entregam a hábitos e vícios que serão causa de grande perturbação na pátria espiritual, semeando assim angústia e dor. Então, é o que eu estava fazendo um comentário com vocês. Eu vendo as pessoas na rua, cada uma pensando em si, no seu individualismo, umas pensando no trabalho, umas pensando na fila do banco, outras pensando no carro quebrado no caminho, e aquelas que vivem em vício, né? Que você olha, dá para tirar um raio-x da pessoa pelo comportamento dela, a fala dela, desequilibrada. Então, essas pessoas, infelizmente, podem até ser boas, como o Anthony era. Mas quando chega na pátria espiritual, o tormento que elas vivem é desnecessário. Se elas soubessem agir aqui de uma forma equilibrada, buscando, principalmente dentro da religiosidade, a fé, a esperança, a perseverança, a resignação para passar diante das suas adversidades sem ter que recorrer ao uso de vícios, sejam eles lícitos ou não. Lá no plano espiritual o bicho pega, né? A humanidade precisa urgentemente mudar seus paradigmas e compreender que somos espíritos que temporariamente nos revestimos de um corpo físico, instrumento valioso de aprendizado. Não podemos mais nos identificar tanto com esse corpo e viver somente para satisfazer as suas necessidades além do natural e necessário. Então, além de ter a questão dos vícios no corpo, tem pessoas que exageram. Acabei de falar isso no outro canal. Tem pessoas hoje que estão usando tanta coisa no rosto que tá ficando meio que uniforme, assim, as mulheradas tudo de boca grande, queixo largo, tirando a papada, estica a pele, estica a barriga, né? Faz uns exercícios doidos aí, umas dieta maluca, vive inteiramente pro corpo e esquece de trabalhar o principal, que é o nosso espírito. Daí está o nosso problema. Nós não encarnamos para trabalhar o físico. O físico é um veículo. Você deve apenas contribuir com ele, cuidar dele, para que você possa utilizar. Mas já pensou, se você tem um carro na garagem e você para de se cuidar para cuidar do teu carro. Ele é o teu veículo, então você vai começar a cuidar, colocar um monte de coisa nesse carro, mas esquece de tomar teu remédio, esquece de fazer uma boa alimentação e vai cuidando do carro. O que vai acontecer com você? Você vai ter carro, mas não vai ter saúde para andar de carro. Então, o espírito é a mesma coisa, ele é o principal. E muitas pessoas esquecem disso. Quando estão encarnadas, acham que o principal é a carne. A beleza física, os padrões de beleza que a sociedade lança, aquela coisa do embalo, né? Todo mundo faz, eu também vou fazer. A outra mulher tem mais silicone do que eu, então eu vou colocar mais silicone do que ela. Eu vi uma amiga minha ficar completamente transformada. Ela era tão linda, gordinha, baixinha. O jeito dela, assim, era de meninona. Aí fez uma cirurgia, a tal da bariátrica, começou a ter problemas, né, de gases, aí não consegue ficar no meio das pessoas, porque aí solta gases na frente das pessoas, é constrangedor. Aí tem a questão que cai tudo, né, as pelancas, aí teve que fazer uma cirurgia nos peitos, na barriga, na papada, e vai fazendo cirurgia, uma atrás da outra. No peito ela colocou 150 ml de silicone, uma menina baixinha, ficou horrível, ficou com o peito grande. Então, assim, tem coisas
que ficam absurdas, vira uma coisa aberrante. E tirando essa parte da plástica, que a pessoa quer ficar bonita, ainda tem aqueles que querem ficar feio. Tem uns que saem aí nos Guinness da vida aí, que tem chifre, que tem um monte de coisa na cara, um monte de caroço, pinta a cara de verde, através da tatuagem. Tem umas coisas assim que são berrantes. E eu estava assistindo uma palestra de um rapaz, eu não guardei o nome dele, que pena. Mas é de um programa espírita, de um debate espírita. Aí ele estava falando, né, que essa questão do nosso físico, a gente ficar dando tanta atenção ao físico e menos ao espírito, isso dá uma complicação tão grande quando chega do outro lado, porque lá do outro lado não tem físico. Do outro lado é só você, a sua essência, o espírito e o perispírito, a moldura do espírito. Então chega lá do outro lado, você chega com fome, você chega com sede, você chega com seus vícios, você chega com desejos, você chega querendo arrumar namorado, namorada, você... Nossa Senhora, dá muito trabalho para a espiritualidade. Por isso que muitas das vezes eles preferem prolongar a vida da pessoa aqui na Terra. Aí vocês vão falar assim, nossa, quem é bom desencarna logo, quem é ruim fica aí. Né? Porque aquele que é ruim, a espiritualidade, eles acabam deixando mais tempo aqui mesmo, que é para ver se aprende um pouco. Porque se chega lá dando trabalho. Porque tudo que tem aqui eles querem lá, e lá não tem tudo que tem aqui. Né? Eles vão até satisfazer as nossas necessidades básicas, tudo, mas não tem shopping, não tem iFood. Então, assim, é uma situação muito ruim dos espíritos encarnados que dão mais valor para o físico do que para o espiritual. Em pensar que algumas religiões também reforçam essa ideia, que nós estamos na carne, então é para você cuidar do seu físico, é para você cuidar da sua saúde física, e não fala para você cuidar da sua saúde espiritual. Eles reforçam a ideia de que a morte existe, você vai para o túmulo. Então, se você acredita que a morte existe, o que você vai fazer? É como se alguém desse uma sentença para você. Você vai viver 6 meses. O que você não viveu em 50 anos, você vai querer viver em 6 meses. Então, essa coisa, essa busca desenfreada por prazeres mundanos que não chegam a lugar nenhum. Pelo contrário, atrasa a nossa evolução espiritual. Aí, a Janel, creio eu, né? É verdade, Otton. Isso é uma conquista evolutiva que atingimos ao longo de muitas lutas, dores e esforço contínuo. Somos tão imaturos que não entendemos que podemos ser felizes e plenos sem tanto apego às alegrias ilusórias da gula, do sexo, da excitação da vaidade e das glórias terrenas. Ainda não aprendemos o modo de vida espiritualizado, a busca pelo controle das emoções e dos instintos. O homem comum acredita que ser livre é justamente se escravizar ao próprio ego e dar plena satisfação aos apetites de nossa natureza animal. Então, muitas das pessoas com quem eu converso, que já chegaram aos 50, eles falam, não quero mais casar, quero ter liberdade. Aí, qual é a liberdade que o homem quer, ou a mulher quer? É não se ficar preso a algo sério, é fazer tudo o que der na cabeça. Isso para eles é liberdade. Eu já consigo enxergar a liberdade mesmo se eu estiver do lado de uma pessoa, porque liberdade para mim, ela corresponde a ter muita responsabilidade. A liberdade, ela é junto com a responsabilidade. Não pode ser uma fora da outra. Aí vira libertinagem. E as pessoas acreditam que liberdade é fazer tudo aquilo que quer. Às vezes, inclusive, fazer coisas que prejudicam outras pessoas, porque elas não entendem também que na Constituição consta que eu posso fazer tudo o que eu desejo, até chegar no ponto do direito do outro. Santo Agostinho sempre fala, né? Ele falava pra gente, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, nós temos parâmetros para parar. Mas quem quer a tal da liberdade não quer ter parâmetro, não quer ter limite, quer simplesmente deixar a vida me levar. E isso para o espírito é horrível, é terrível, é lamentável. Aí quem fala isso acaba sendo quadrado, acaba sendo, né, a pessoa que está fora da caixinha, o mundo hoje é outro. Você está muito lá atrás, isso aí é da geração passada, te chamam de antiquado, de careta. Eu não estou nem aí qual é o nome que vão me dar. O que importa é que eu possa trabalhar a minha moral, porque na hora que eu desencarnar, ninguém dessa turma que fica, você é quadrado, você é antiquado, vai junto comigo.
eu vou sozinha e vou ter que prestar conta. Então eu prefiro andar na linha, mesmo que muitas vezes eu erre e vou errar, porque eu sou imperfeita, mas pelo menos eu não fui embalo de ninguém. Agora, quando a gente se deixa levar pelos outros, você vai beber? Então vamos lá, vamos beber também. Se eu for no embalo dos outros, eu tenho certeza que esses outros não vão junto comigo quando eu desencarnar para fazer lá, né, a minha defesa. Então, com certeza, eu vou ter que me defender sozinha. E do outro lado, o espírito chega limpíssimo, não tem carne para ficar escondendo a sujeira dele. Eu falo limpo assim, o perispírito é transparente. Tudo o que você aprontou, você vai estar lá mostrando para as pessoas o que foi que você aprontou. Não tem como você esconder isso. Aqui a gente esconde, aqui a gente faz cara de paisagem, a gente dá risadinha, mesmo querendo matar, fuzilar alguém, né? Aqui a gente consegue ser falso. Lá no plano espiritual, não. Então, eles enxergam realmente aquilo que você fez e o que você é. Então, quando eu chegar do outro lado, eu quero que eles me acusem de coisas que realmente eu fiz, e não coisas que, você fez, Patrícia, porque você foi no embalo não sei de quem lá. Se você não tivesse ido no embalo, aí eu vou fazer o quê? Eu vou querer me culpar? Não, eu vou querer culpar o outro. Aí eu vou aprender alguma coisa? Não, porque eu acho que a culpa tá no outro. Então, eu prefiro que ele chegue em mim e fale, Patrícia, você errou nisso. Foi você, a escolha foi sua, você se deixou. Aí eu vou tentar me corrigir. Então não adianta, eu vi uma frasezinha hoje que o imaturo, ele geralmente joga a culpa no outro. E eu quero amadurecer, eu não quero jogar a culpa em ninguém mais. Já fiz isso. Eu já sofri e falei, sofri por causa da outra pessoa. Não, a outra pessoa me fez sofrer porque eu deixei ela me fazer sofrer. Porque se a gente não deixa, o outro não faz. Eu permiti. Somos nós que permitimos entrar coisas boas em nós e entrar coisas ruins. Somos nós que permitimos fazer coisas boas e fazer coisas ruins. É o nosso livre-arbítrio. Então, o homem comum acredita que ser livre é justamente se escravizar ao próprio ego e dar plena satisfação aos apetites de nossa natureza animal. E tem certeza de que a rotina dos espíritos superiores deve ser muito tediosa, pois o que seria da vida sem os excessos de todos os tipos? Então, tem gente que ainda fala, né, na brincadeira, mas essa brincadeira tem um fundo de verdade, que prefere o inferno do que o céu, que o céu deve ser tudo muito monótono, muito chato, que o inferno tem dança, tem música, tem gritaria, tem promiscuidade, tem drogadição, então é mais divertido, né, mais alegre. Lê do engano, inclusive de quem brinca com isso, porque está atraindo, né? Tudo aquilo que a gente fala é o que nosso coração está cheio, e isso plasma. E isso vai ser o nosso futuro. Então, tudo aquilo que eu plasmo é aquilo que eu quero para mim, de verdade, mesmo que seja uma brincadeira, ela se realiza. Então, tem que tomar cuidado com isso. Janel contemplou por alguns segundos a densa neblina proveniente da crosta terrestre e continuou. Não temos ainda noção da felicidade e plenitude que aguardam aqueles que vencerem a si mesmos. Não possuímos ainda condições intelectuais para ter uma pálida noção de como é a vida de espíritos que já conseguiram se libertar da necessidade de reencarnar. Ou seja, o espírito, quando ele evolui, ele não tem mais a necessidade de reencarnar. A gente está perdendo tempo, né? Nós podemos muito bem nos aperfeiçoar e procurar, né, uma forma de ajudar aqueles que estão mais atrasados sem ter que ficar reencarnando. Mas a gente luta contra a moral, os princípios, a ética. Realmente você já deve ter ouvido pessoas dizerem, mesmo em tom de brincadeira, que preferiam. Nossa, eu não li isso aqui, eu falei e depois agora veio, ó. Realmente você já deve ter ouvido pessoas dizerem, mesmo em tom de brincadeira, que prefeririam ir para o inferno por entenderem que lá tudo parece ser mais divertido do que o paraíso. Pois bem, muitas delas, de fato, têm uma compreensão deformada da realidade das almas com certo grau de adiantamento, as quais jamais se entregariam a uma ociosidade contemplativa, o que acabaria sendo um grande tormento. Não sabem que os espíritos superiores trabalham muito, estudam, participam de projetos complexos e interessantes, têm acesso a uma infinidade de locais incríveis, capacidade de locomoção instantânea, estabilidade emocional, que apreciam arte num nível muito acima do nosso e ainda possuem, sim, senso de humor. Então, eles acham que, né, pessoas mais atrasadas, espíritos mais atrasados, acham que um lugar mais adiantado é um lugar chato.
E na verdade, não. Lá tem muito estudo, tem teatro, tem música, tem equilíbrio, tem paz, tem tudo, de tudo um pouco, né? Como eu gostaria de poder usufruir um pouquinho desse espaço. A gente vê em Nosso Lar, né, tanto o 1 como o 2, os dois filmes, né, que passaram, que são baseados na obra do Chico e André Luiz, a cidade Nosso Lar, ela está perto do Rio de Janeiro. Ela não é uma cidade avançada, ela também faz parte também de um mundo um pouquinho atrasado, e ela é tão linda. Diz que o extremo dela é o umbral, que tem uma passagem de Nosso Lar, né, para o umbral, ela é vizinha do umbral, então ela não é uma cidade avançada. Se Nosso Lar não é uma cidade avançada, gente, imagina os avançados, então, como que são? Tá doido que eu não ia querer. Embora muitos achem que rir é somente para pessoas atrasadas moralmente, disse Otton, dando logo em seguida uma sonora gargalhada. Ou seja, até a própria ciência diz que a gente precisa rir, que rir faz bem, renova as células, renova a nossa energia. Rir faz muito bem. Ultimamente eu tive o impacto, né, de ir no médico. O médico disse que meus exames não estavam muito bons, que eu vou ter que, né, estou tomando nova medicação, uma medicação mais forte. E eu tinha um ambiente que eu ia para brincar, que eu dava risada com as meninas, agora não está podendo. E eu percebo assim, como fica pesado quando a gente não pode rir, quando a gente não pode brincar. É muito ruim. Quando a gente brinca bastante, quando a gente dá bastante risada, o tempo passa, o corpo fica melhor, a nossa mente fica melhor. Rir faz muito bem. Eu tenho amigos que, graças a Deus, não me deixam sozinha. Então, no WhatsApp ou no Face, me fazem rir o tempo todo. Tem uns palhaços da manhã que madrugam junto comigo, que é só coisa boba que eles mandam. E eu dou risada com as coisas que eles mandam. Não tem palhaçada maliciosa, é tudo bobagem. Mas eles me fazem rir dessas bobagens. E isso não tem dinheiro no mundo que pague. Você ter amigos que te façam sorrir. Então, por mais bobeira que seja, procure ter bom humor. A gente pensa que ser um espírito mais puro, né, mais evoluído, tem que ser muito sério, carrancudo. Nada disso. Jesus tinha bom humor. Ninguém disse que Jesus era carrancudo, que era fechado o tempo todo. Francisco de Assis, ele saía pedindo as esmolas na cidade, para as igrejinhas, ele saía contando piada, brincando com todo mundo, brincando com os animais. Então, a alegria faz parte da evolução do espírito, não tem nada a ver ser mais evoluído e sério, carrancudo. Isso aí são imagens que nós temos passadas, né? Que a religiosidade do passado, as religiões do passado traziam pra gente santos assim, carrancudos, fechados, muito sérios, até que amedrontavam a gente, né? Eu tinha medo de entrar na igreja católica aos 11 anos, que tinha lá um Cristo deitado num vidro e parecia uma pessoa morta de verdade. Então, quer dizer, a gente tem essas coisas ainda da religião, né? Daquela coisa de acender vela, dar aquele estresse, dar aquele receio. Algumas pessoas falavam de alma penada. Então, assim, nós viemos de algumas culturas religiosas que travaram a gente. Então, a gente pensa que para evoluir tem que ser sério, carrancudo, e não tem nada a ver. Os espíritos são super de boa. E, bom, o Gabriel que eu diga, né? Porque tá aqui com uma palhaça do lado. Se ele não gostasse de palhaçada, ele não tava aqui comigo, porque eu não consigo ser sério o tempo todo. Seguiu-se uma pausa na conversa e ele tentou se recordar da última vez em que rira daquela maneira. Não conseguiu lembrar, mas alegrou-se ao pensar na riqueza de ensinamentos e experiências que a vida espiritual já estava lhe proporcionando. Janel prosseguiu. Precisamos entender que evoluir nos proporcionará outro tipo de vivência e confiarmos que algo de muito bom nos aguarda. O homem na terra age como criança que reluta em se desfazer dos brinquedos. Acha que nada de mais interessante existe, como o peixe que não imagina como é a vida fora de seu confortável aquário. Você já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Não.
Platão, um grande filósofo grego, discípulo de Sócrates, reencarnou séculos antes de Cristo. Ele criou uma história para ilustrar a ignorância humana. Pediu para que imaginássemos homens amarrados no fundo de uma caverna, de modo que só fosse possível enxergar as sombras dos seres que viviam na superfície. Aqueles homens acreditavam que apenas as sombras eram reais e que nada mais poderia existir. Um dia, um deles conseguiu escapar. Saiu da caverna e se maravilhou com tudo que viu. Então voltou para tentar libertar seus companheiros, mas foi taxado de louco. Realmente, a maioria dos visionários que passaram pelo mundo foi ridicularizada, ponderou Otto. Pois bem, continuou explicando Janel, Platão ilustrou que o homem comum está imerso em sombras e que ignora completamente a verdadeira vida. Podemos fazer uma relação com o mundo espiritual. Anos antes, seu mestre, o venerável Sócrates, ensinou que se somos almas imortais, é loucura viver como se fôssemos apenas corpos de carne e osso. O homem sábio procuraria viver de forma saudável para sua essência de espírito imortal. Otto ouvia aqueles ensinamentos filosóficos e pensou em voz alta. Até quando seremos assim? Percebendo certa desesperança em seu pupilo, Janel afirmou com convicção. Recentemente, em termos históricos, a humanidade passou por uma grande revolução industrial que modificou os fundamentos econômicos em todo o planeta. Acredite que a próxima revolução será espiritual. Paradigmas cairão, convicções serão abaladas e um novo horizonte será desvendado pela humanidade terrestre. Entendo. Deixa eu ver aqui que eu acho que está grande. Entendo, mas já estamos vivendo uma fase de transição, não? Sim, a Terra também está sujeita à lei universal do progresso contínuo e irá se adiantar enquanto planeta. Eu vou continuar isso daqui amanhã, gente, porque aqui eu acho que já vem um outro assunto. Cadê? 24, 25 amanhã. A gente que é aposentado, a gente perde a noção do tempo. Então, vamos lá. Aqui ele continua, então, dizendo sobre o avanço, né, dos espíritos, o bom humor, como ele é fundamental. Falou aqui da história do Platão, né? Do Platão ou do Sócrates, tá vendo? Acabei de fazer a leitura e eu já me perco. Peraí. Tentou recordar a última vez. Platão. Eu faço uma confusão entre Platão, Sócrates e Aristóteles, que só Jesus. Em filosofia eu ia mal pra caramba por causa deles. Então, Platão, ele fala dessa história da caverna, né? Dos homens que ficam presos numa caverna e aquele que sai da caverna e volta para socorrer os colegas dizendo que lá fora tem sol, tem um monte de coisa boa, ele é tido como louco. Então, nós espíritas, geralmente nós somos tidos como louco quando a gente fala que tem vida após a morte, né? Que os espíritos existem e que não é só carne e osso. Nós somos tidos como louco, a gente é tido como uma pessoa que não tem o bom senso, porque o bom senso é que você enterrou aquele corpo e o corpo morreu, acabou, né? Muitas pessoas, mesmo sabendo das comunicações espirituais, ainda falam. Ninguém nunca voltou de lá para contar. Com quantas comunicações nós temos já, Chico Xavier, Divaldo, o próprio Allan Kardec, nós temos comunicações o tempo todo. Inclusive, pessoas simples como eu, nós conseguimos sentir a presença de um amigo e consegue escrever alguma coisa que ele quer que a gente passe para um assistido. Não precisa ser um Chico Xavier para poder escrever ou sentir a presença de um amigo espiritual e dar um recado. A sua intuição pode ser, muitas das vezes, a intuição dada por um amigo espiritual ou um inimigo, dependendo da sua vibração. E muita gente não acredita até hoje. Por mais que você fale que existem espíritos, aí tem aquela coisa, todas as religiões, todas, nenhuma fala que a morte existe, de verdade. Sabe por quê? Porque todas as religiões falam em céu e inferno. Se você, ora, vai para o céu ou vai para o inferno, você está indo para algum lugar. Se você está indo para algum lugar, você não morreu, você está vivo. Então, essa lógica do morreu, acabou, não existe. Ela não existe. Para religião nenhuma. Mas eles batem algumas batem no martelo dizendo que não, a morte acaba ali, no túmulo. E não é assim. Isso confunde as pessoas e atrasa. É que nem os caras que estavam na caverna. Não querem sair da caverna, fica preso lá, sendo que tem um mundo inteiro para conquistar, um monte de coisa bonita para ver.
Então é uma pena. Mas o homem um dia, creio eu, né, que ele realmente vai acordar. Afinal de contas, nós estamos entrando nessa transição planetária, saindo de provas e expiação para entrar na regeneração. A transição planetária ela acontece desde que o mundo é mundo, desde que quando Deus começou a criação, que a gente não sabe e não tem condições ainda para entender. Mas agora o planeta Terra está passando por uma transição onde, eu falei isso no outro canal ainda há pouco, está sendo peneirado mesmo. Aqueles que são bons, aqueles que já praticam caridade, que têm empatia, que têm valores, esses ficarão por aqui. Os que não possuem valores morais, que não têm princípio, não têm ética, vão para outro planeta. Né? Isso daí o Divaldo fala, Chico fala, e tantos outros autores espíritas, eles lá no Livro dos Espíritos falam, né, que a mudança do planeta ela se deve à mudança dos espíritos. Então, grande parte parece que não. Mas nós estamos nessa transição. Nós estamos mudando para uma evolução. E essa evolução é para os melhores ficarem aqui. Não é que são os puros, perfeitos, não, mas os melhorzinhos vão ficar por aqui. E os piorzinhos vão para outro planeta viver a época da caverna de novo. Infelizmente, vai ter que começar do zero. Né? Como um aluno que reprova e tem que começar tudo de novo. É isso que vai ocorrer com esse pessoal. Então, o Otton ainda fica meio desiludido, né? Ai, até quando que vai ser assim? Aí ela vai começar a explicar, mas amanhã a gente vê isso, a respeito dessa transição, tá bom? Até amanhã, gente. Fiquem com Deus.